Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Serve J. Aqui você encontra diversas informações sobre a doutrina espírita. Nosso objetivo é mostrar, divulgar, disseminar a doutrina espírita para mais pessoas, fazendo com que ela seja compreendida, fazendo com que ela seja aceita e fazendo com que ela seja praticada. Porque nada mais é do que divulgar as palavras de Jesus Cristo, nos ensinando, a encontrar esse caminho em busca da paz, do amor e do nosso crescimento. E esse quadro é o Dica de Leitura. Para você que já nos acompanha aqui, lembra que nós temos lá uma playlist com a dica de leitura e uma playlist também com os nossos quadros semanais, que temos aqui no nosso canal, para que vocês possam acompanhar e encontrar lá todos os vídeos que vocês desejarem sobre os temas que aqui falamos. Hoje o Dica de Leitura vai trazer um livro muito especial. Ele é um livro muito querido. Eu li esse livro já 2 vezes, Me preparei para fazer uma palestra sobre o suicídio e nessa palestra eu citei esse livro porque ele realmente foi muito importante para mim. Me ajudou a entender melhor e esclarecer algumas dúvidas, porque ele traz não apenas uma visão espírita do suicídio, mas também uma visão daqui, do nosso planeta, de como a gente lidar com isso, de um problema do ponto de vista da mídia, psicológico, com dados, com informações sobre o suicídio, nos ensina a lidar um pouco com esse problema, com esse grande mal que vem crescendo, a cada dia, que é o suicídio, que é um ato de desespero, quando a pessoa ela não encontra mais uma forma de viver de forma agradável para ela, quando ela sente que a vida se tornou um grande peso e não mais uma forma de se expressar, de viver e de aprender, quando o desespero é tamanho que a única solução que ela encontra é tirar a própria vida. E aqui nesse livro, que se chama Viver é a Melhor Opção, livro escrito pelo jornalista André Trigueiro. André Trigueiro, ele é jornalista da TV Globo, da Globo News. Ele tem um curso da PUC que ele que formou. É uma pessoa que estuda, que tem um conhecimento muito grande, e também espírita. Então, o mais legal desse livro é que ele traz as 2 visões, a visão do jornalismo, da psicologia, dos problemas que a gente encontra com o suicídio no nosso dia a dia, e no final ele traz uma visão espírita sobre a causa, o problema e a causa do suicídio. Então é um livro que ele aborda o tema de uma maneira geral, trazendo vários pontos. Ele fala do tabu, que é difícil falar do suicídio. O suicídio acaba se tornando um tabu, muitas pessoas não tocam no assunto porque tem medo. Quem planeja o suicídio não fala, porque não vai contar isso para ninguém, é uma coisa que ela traz aqui dentro do coração. Ele fala um pouco dos números, que como crescem no Brasil e no mundo, infelizmente, a cada dia, as pessoas que tiram a própria vida, com uma forma de abordar isso, inclusive na mídia, para não incentivar que novos suicídios aconteçam, Isso é uma coisa que às vezes nos faz pensar, Qual a melhor forma de abordar o assunto? O assunto ele não pode ser esquecido, ele não pode fingir que não existe, mas nós temos que tomar muito cuidado ao falar dele, para evitar o incentivo daquelas pessoas que às vezes vem ali uma matéria, olha, a pessoa tirou a vida, encontrou a solução que procurava e vai lá e incentiva ela a fazer o mesmo. E ele traz no final uma abordagem espiritual de uma forma muito resumida, mas muito intensa, que explica muito bem, esse sentido do suicídio do outro lado da vida. Nos fala um pouquinho do umbral, de como é o sofrimento dessas pessoas que tiram a própria vida, porque na verdade não tira a vida, só tira a vida do corpo físico, porque a nossa vida espiritual ela continua. Então a gente não deixa de existir com o suicídio, a gente apenas elimina o corpo físico, tira abruptamente uma oportunidade que nos foi dada de crescimento e de melhora. E aí quando a gente se vê do outro lado, tentando entender tudo isso, vê que não acabou, vê que aquele sofrimento só foi aumentado
e que está muito difícil sair dali, isso causa muitas vezes uma enorme angústia ao espírito, né? Um desespero ainda maior. E aí como fugir? Porque não dá para tirar a vida do espírito como tirou do corpo físico. Então as consequências, né, que esse ato muitas vezes nos traz do ponto de vista espiritual. E ele fala também um pouco sobre o CVV, né, que é o apoio que ele dá aqui do ponto de vista terreno e o apoio que ele tem do ponto de vista espiritual, né? Como as entidades e os espíritos de luz trabalham, né, com esse mecanismo que foi criado para auxiliar aqueles que procuram, né, o Centro de Valorização da Vida. Então, muitas vezes as pessoas são intuídas a ligarem para o CVV. E lá elas colocam aquilo que elas estão sentindo e o plano espiritual consegue trabalhar com a pessoa que está ali de voluntária e também do outro lado para fazer com que aquela pessoa desista daquela ideia que estava tão viva dentro dela. Então, é uma abordagem de 3 pontos que eu achei extremamente importantes para que possamos compreender melhor o suicídio. Então, eu muito indico esse livro para vocês, porque foi um livro que me ajudou, que me fez compreender melhor nessa visão maior, né? Não saindo um pouquinho só da nossa visão do espiritismo, mas vendo também essa visão como um dado, né? Um dado histórico, uma coisa que cresce a cada dia, uma forma de lidar. Porque às vezes a gente fala, tem que falar, tem que acontecer, tem que noticiar, mas será que é a melhor forma? Qual é a melhor forma de fazer isso? Né? Como a gente pode conversar sobre o tema sem incentivar outras pessoas a cometerem o suicídio? Então, é um livro enriquecedor. Eu gostei muito e compartilho aqui com vocês, então, essa dica de leitura. Né? Eu queria ler aqui um trechinho, né, que está aqui, que é assim. Nos episódios de suicídio, aborta-se o projeto existencial de forma abrupta, violência, sem qualquer injunção do destino. Há ali apenas e tão somente a ação da vontade do indivíduo, que constitui motivo de profundo sofrimento. Então, num momento de desespero, num ato de desespero, tentando se livrar de um sofrimento ou de alguma coisa que o está incomodando muito grandemente, a pessoa tira a própria vida num ato de violência. E depois vai entender as consequências que isso traz para o seu espírito. Todo o sofrimento que esse espírito vai ter que conviver e voltar para resgatar aquele ato cometido. Então, se você se interessou sobre o tema, não deixa de ler. Se você nunca pensou sobre o tema, leia, vai te trazer um grande conhecimento e qualquer um de nós está sujeito a um momento desse na vida. E se não for conosco, podemos ajudar outras pessoas que a gente vê, que a gente observa, que a gente pode, de repente, auxiliar com uma palavra de um texto que a gente tirou daqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí com seus amigos, nas suas redes sociais. É muito importante a gente divulgar coisas que são enriquecedoras. E entendemos que a leitura é sempre enriquecedora. Nos traz grande conhecimento, nos faz pensar de uma forma mais clara e nos faz colocar em prática aquilo que lemos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.